Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 3 de agosto, quinta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube, que hoje é dia de Copa do Mundo de futebol feminino, é dia de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também de qualificação da Liga dos Campeões. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Quinto amanhã, Copa do Mundo de futebol feminino, rodada 3, o jogo da Coreia do Sul versus Alemanha, início às 7 da manhã. A equipe da Coreia do Sul vem em uma sequência de 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas, ainda não venceu nesta Copa do Mundo. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5 gols, e a Alemanha vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Lembrando que em todos os jogos bateu mais de 1,5, também bateu mais de 2,5 gols. A Coreia, atuando em casa, vem a 3 vitórias e 2 derrotas, e a Alemanha fora 4 vitórias e 1 derrota. Na classificação é simples, a Coreia já está eliminada, só vai jogar para cumprir tabela, e a Alemanha precisa vencer para continuar vivo na competição. Então, para essa partida, a Alemanha é muito mais qualificada, vou acreditar na vitória da equipe da Alemanha. Marrocos versus Colômbia, também às 7 da manhã. Marrocos, nos últimos 5 jogos, vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 de 5, bateu menos de 1 gol e meio. E a equipe da Colômbia, 2 empates e 3 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Em 5, bateu mais de 1,5. Atuando fora, a Colômbia, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Marrocos em casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É simples também aqui. A equipe da Colômbia é a líder. Se quiser passar como líder, precisa empatar o jogo. E Marrocos, se quiser passar adiante, precisa vencer e torcer para tropeço da Alemanha, já que tem um pior saldo aí, tem apenas 1 gol marcado, então seria muito improvável o Marrocos superar a Colômbia. Então vou deixar Colômbia para vencer. Vamos agora para a Liga da Conferência Europeia, qualificação, o jogo do Pionic versus Kalmar, início às 12 da tarde. A equipe do Pionic vem a 5 vitórias consecutivas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. A 5 jogos bateu mais de 1,5 gols, e a equipe do Kalmar vem a 4 derrotas e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. O último confronto foi 2-1 para o Pionic. Pionic em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Kalmar fora, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Então, para essa partida, é o favorito, o Pionic a vencer novamente, e vou deixar um jogo para casa com empate. Vamos agora para o jogo do KuPS da Finlândia versus DR City da Irlanda, início às 13 horas. A equipe do KuPS vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5 aí. E a equipe do DR City vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. O primeiro confronto, a equipe do DR City levou a melhor, atuando em casa pelo placar de 2-1. O KuPS em casa vem a 2 derrotas e 3 vitórias. DR City fora, 3 derrotas e 2 empates. É uma equipe que não consegue vencer fora de casa. Diante disso, vou acreditar num casa com empate. Vamos agora para mais um jogo da Conference League, o jogo do Bohemians versus Bodo Glimt, início às 14h05. Bohemians vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Bodo Glimt vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5 em 3 deles. Último confronto, o Bodo Glimt 3-0. O Bohemians em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Bodo fora de casa, 4 vitórias e 1 derrota. É um jogo que vou acreditar no jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols. É um jogo também, quem sabe aí, um jogo para casa ou fora, com certeza. Um jogo para casa ou fora é o que pode acontecer a qualquer momento. E vamos agora para o jogo do Jerusalém versus PAOK, início às 14h30. Jerusalém
vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. PAOK vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Em 4 de 5 também bateu mais de 1,5. Último confronto 0-0. O PAOK continua sendo o favorito, mesmo atuando fora de casa. Mas o Jerusalém é uma equipe forte tecnicamente. Pode enfrentar de igual para igual essa equipe do PAOK, que não passa pelo bom momento atuando fora de casa. Então, para essa partida, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols e com uma opção de mini ou possível zebra, casa com empate. Vamos agora para o jogo do Aros versus Bruges, início às 15 horas. O Aros vem a 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Bruges vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em 5 bateu mais de 1,5. O último confronto deu Bruges pelo um placar de 3-0. O Aros em casa vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Bruges fora, 3 derrotas e 2 vitórias. É um jogo que vou acreditar no mais de 1,5 gols. Adana versus CFR, início às 15 horas. A equipe do Adana vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E 5 bateu mais de 1,5. E o CFR vem a 3 vitórias e 2 empates. 5 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu mais de 1,5. Em 4 de 5 bateu ambos marcas. O último confronto foi 1-1. O Adana é o favorito, está passando de fase nesse confronto. Mas não vou acreditar no favoritismo do Adana e vou deixar um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida e peço que você tome um leve cuidado que pode dar aí CFR com empate como uma opção de mínimo possível zebra. Vamos agora para o jogo do Drita versus Plazen, início às 15 horas. O Drita vem a 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o Plazen vem a 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Último confronto, 0-0 na casa do Plazen. A equipe do Drita em casa vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Plazen fora, 2 vitórias e 3 derrotas. Mas para essa partida, acredito que o Plazen aí pode passar adiante. Diante disso, vou deixar Plazen para vencer. Vamos agora para o jogo do Hammam versus Twente, início às 15 horas. Lembrando, a equipe do Hammam vem a 2 derrotas e 3 vitórias, e a equipe do Twente vem a 3 vitórias e 2 empates. O último confronto deu Twente por um placar de 1-0. A equipe do Hammam vem a 3 jogos aí, saindo mais de 1,5 em 3 dos últimos 5. E o Twente vem a 5 jogos, saiu mais de 1,5 em 4 deles. Para essa partida, vou acreditar que será um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe da casa pode superar sim essa equipe do Twente. Vou deixar um jogo para ambos marca ou casa com empate como opção de mínimo possível zebra. Correção aqui no jogo do Drita. Não é Place, é Vitória Pius. Então, Vitória Pius e Drita. Continuando, vamos agora para o jogo do Zeline versus Gente. Início às 15 horas. A equipe do Zelina vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Gente, 4 vitórias consecutivas, saiu mais de 2,5 em todas elas. Para essa partida, é mais um jogo para sair mais de 2,5. Vamos agora para o jogo do Aris versus Ararat Armênia. Início às 15h15. A equipe do Aris, 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Lembrando que em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Ararat vem a 3 empates e 2 vitórias. Em 5 bateu mais de 1,5. O último confronto foi 1-1. O Aris em casa muito favorito. Vou deixar um jogo para Aris para vencer. Vamos agora para o jogo do Luzen versus Dijugard, início às 15h45. A equipe do Luzen vem a 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E a equipe do Dijugard vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Vou deixar um jogo aí para mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para o jogo do Rovers versus Ferencváros, início às 16 horas. A equipe do Rovers vem a 4 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer, em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Ferencváros, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate.
Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 4-0 para o Fena Cravos. Para essa partida vou deixar um jogo aí bem equilibrado para menos de 3,5. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, oitavas de finais. O jogo do São Lourenço versus São Paulo, início às 19 horas. A equipe do São Lourenço vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, 4 jogos sem vencer. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o São Paulo, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto, uma vitória para cada lado. Para essa partida, São Lourenço atuando em casa, é uma equipe fortíssima. Não vejo o São Paulo superar. Vou deixar um jogo para casa com empate. Vamos agora para a Copa Libertadores, oitavas de finais. O jogo do Atlético Nacional versus Racing da Argentina, início às 21 horas. O Atlético Nacional vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, 3 jogos de invencibilidade. Em 3 bateu mais de 1,5 e também em 3 de 5 bateu menos de 2,5. O Racing vem a 2 vitórias, 2 empates e uma vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. O Racing fora em 5 jogos vem de apenas uma vitória. E o Atlético em casa é uma equipe forte. Vou deixar Atlético Nacional com empate. Vamos agora para o jogo do Flamengo versus Olímpia, jogo de ida, início às 21 horas. O Flamengo vem de 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Olímpia, 3 derrotas e 2 empates, 5 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos deu Flamengo 4-1 e 5-1. Para essa partida, Flamengo favoritaço, vem a 4 vitórias e um empate em casa. Olímpia fora não vence a 3 jogos. Vou deixar Flamengo para vencer ou mais de 2,5 gols. Retornando a oitavas de finais da Copa Sul-Americana, temos o jogo do América Mineiro versus Bragantino, início às 21 horas. O América vem a 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Em 4 em 5 bateu mais de 1,5. E o Bragantino, 3 derrotas, 1 empate e uma vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos aí, um empate e uma vitória do América Mineiro. Para essa partida não vou acreditar no mercado de Metiode, vou deixar um mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo do Nublense versus LDU, início às 21 horas. A equipe do Nublense vem a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Em 3 de 5 bateu menos de 3,5. E a equipe da LDU, 3 empates e 2 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Para essa partida, Nublense é a favorita porque vai atuar em casa, mas não vejo esse favoritismo da Nublense. Por esse motivo, vou deixar LDU com empate. Vamos agora para o jogo da América do Norte e Central, Copa das Ligas, o jogo aí do New York versus New York City, início às 21 horas. A equipe do New York Red Bulls vem a 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o New York City vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto deu New York Red Bulls. Para essa partida, vou acreditar que será um jogo para mais de 1,5 gols ou um possível casa com empate. Vamos agora para o jogo do Philadelphia versus DC United, início às 21 horas. A equipe da Filadélfia vem a 4 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 2,5 em 4 deles, ambos marca. E o DC United vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 0-0. Filadélfia em casa, 5 vitórias consecutivas. DC fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Para esta partida, vou deixar casa com empate anula. Vamos agora para o jogo do Charlotte versus Cruz Azul, início às 21h30. Charlotte, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Em 5 bateu mais de 1,5. Cruz Azul vem a 4 derrotas e 1 empate. Em 5 bateu mais de 1,5. Charlotte em casa vem de 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Cruz Azul fora, 4 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer. Vou deixar um casa
com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta de Copa Libertadores, quinta de oitavas de Copa Sul-Americana, quinta de Conferência League, quinta de dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizarmos nossos vídeos, irei deixar aquela dica de opção de bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Só que antes, se você deseja ficar por dentro do nosso conteúdo e ainda receber aquela dica extra, como nosso conteúdo é exclusivo, então nos segue lá no nosso Insta NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Maravilha? Bom, em relação à dupla ou tripla da Copa Libertadores, oitavas de finais, podemos pegar aqui Atlético Nacional com empate, Flamengo para vencer e podemos estar pegando aqui esse América Mineiro versus Red Bull Bragantino, mais de 1,5 gols. É a nossa primeira opção de tripla formada como bilhete pronto. Outra boa opção aqui na Conferência League, Conferência Europeia, podemos pegar Pionic com empate. Podemos pegar Pionic com empate, podemos pegar aqui a Dana mais de 1,5. Podemos pegar o jogo mais de 1,5 no Hammambi. Podemos pegar esse jogo aqui para mais de 1,5 no jogo do Luzi versus de Jugardi. Formaria também uma múltipla. Então, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Mais uma vez, se gostou do nosso vídeo, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Então é isso, uma boa sorte a todos. Que seja uma quinta-feira de muitos greens para o inscrito aqui do canal. Fui!